Bem, queridos, essa semana, nessa terça-feira, nós vamos estudar, dar início a uma outra série de 3 estudos falando a respeito da eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós já vimos a respeito da essência da igreja, nós já vimos a respeito dos atributos da igreja, nós já vimos sobre as marcas da vida da igreja, nós já vimos a respeito das formas de governo. E agora nós vamos estar falando um pouco a respeito do poder da igreja. E vamos fazer uma introdução e teremos mais 3 estudos falando a respeito do poder da igreja. Hoje estaremos falando sobre a natureza do poder da igreja. Durante vários séculos, a igreja ela foi muito mais do que uma organização puramente religiosa. Nós sabemos pela história, né, pela história da igreja e também pela a própria história quando aprendemos na escola, que a igreja, durante um bom tempo, ela foi mais do que uma organização puramente religiosa. Ela foi um poderoso, vamos dizer assim, um poderoso império que utilizava não só a ideologia e fé, mas também a igreja usou armas para controlar pessoas comuns e até reis. Nós sabemos aí, pelo menos, 7 cruzadas que a igreja fez no decorrer da história, usando a espada, usando a força, para manter o mundo cristianizado. Sabemos também que todo tipo de abuso foi cometido ao longo de muito tempo. E a verdade, muitas vezes, ela foi escondida. Hoje em dia, nós temos uma pluralidade de igrejas, né? Diferente de 1000 anos atrás, 800 anos atrás, quando nós não tínhamos essa pluralidade de igreja, hoje nós temos. E por causa dessa pluralidade de igreja, muitas pessoas não acreditam muito em seu poder, ou seja, no poder da igreja. Muitas pessoas elas são excluídas por suas atitudes. Em contrapartida, elas vivem como se nada tivesse acontecido. Em algumas situações, quando isso acontece, quando as pessoas recebem a disciplina da exclusão, o que elas fazem é sair do local onde ela está e vai para uma outra igreja, como se nada tivesse acontecido. E nessa outra igreja ela é recebida e ela vive ali como se nada tivesse acontecido. Ou seja, muda para um outro lugar onde elas são aceitas. Existem aquelas pessoas que entram na justiça contra a igreja por causa de decisões que lhe desagradaram. Para essas pessoas, a igreja ela não tem nenhum poder. Lembro de alguns anos atrás uma reportagem de uma determinada igreja que se recusou a fazer um casamento, porque aquele casamento ia contra os princípios que ela pregava. A pessoa entrou na justiça e a justiça determinou que se fizesse o casamento. O pastor não fez e teve que sofrer penalidades por causa disso. Uma pessoa que age dessa maneira, toma essa decisão, para ela, a igreja não tem qualquer tipo de poder. Diante disso, então, nós levantamos a pergunta ou o questionamento. Qual será a natureza do poder que a igreja dispõe? Qual é a esfera de atuação da igreja diante do poder que ela possui? Essas perguntas, elas são importantes e elas servem para nortear a concepção da igreja que uma pessoa ela possa ter. Jesus Cristo, ele não só fundou a igreja, mas também ele revestiu a igreja de poder e autoridade que era necessário para essa igreja. Nós lemos o texto de Mateus capítulo 28, que fala, Jesus diz, olha,
Toda autoridade me foi dada. E nessa minha autoridade eu estou falando para vocês, eu estou mandando. Façam discípulos de todas as nações. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus fala: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E recebendo esse poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus estava falando é: não tentem fazer nada antes de receber esse poder. E é interessante que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o resultado do poder da igreja. O poder que foi dado por Deus. Né? Aí a gente então tem que perguntar: que poder é esse? Até onde vai o direito da igreja sobre a vida das pessoas? Até onde vai o direito da igreja sobre as nações? Então, sobre isso, nós vamos estar falando nessa série de estudos que nós vamos falar sobre o poder da igreja, dando continuidade àquilo que nós já iniciamos. Com respeito à natureza do poder da igreja, nós aprendemos a Mateus, capítulo 28, versículo 18, que o poder, ele pertence a Deus. Efésios, capítulo 1, o texto que nós lemos, versículos 20 a 23, fala que a igreja ela tem cabeça. A ideia de cabeça ali é a autoridade. Tudo que acontece no corpo, a igreja é o corpo vivo de Cristo, acontece por causa do cabeça, ou da cabeça, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, com respeito à natureza do poder da igreja, nós entendemos que toda autoridade, ela pertence a Cristo. O ponto de partida para qualquer reflexão seria sobre o poder da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Assim que ele ressuscita, ele declara de forma inequívoca: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele não somente possui a autoridade, ele é a fonte exclusiva dela. A igreja, ela nasce, ela vive, ela se organiza debaixo deste senhorio soberano. A igreja, ela não possui poder autônomo. A igreja não possui poder autônomo. Ela administra a autoridade que foi delegada. A partir disso, nós compreendemos que a igreja ela não é uma instituição autônoma. Ela não é uma instituição capaz de criar as suas próprias regras, as suas doutrinas ou poderes a partir de si mesmo. A igreja, ela exerce uma autoridade que foi delegada. Não é originária nela mesmo, foi delegada a ela. Assim como um embaixador que sai do seu país e vai para outro país, mas ele, neste outro país, ele fala em nome do reino a quem ele pertence. Em um reino que não é dele, ele fala em nome do reino que ele pertence. Assim também é a igreja. A igreja, ela fala em nome de Cristo, conforme os limites que foram estabelecidos pelo próprio Cristo. O que isso nos ensina? Nenhum concílio, nenhum oficial, nenhuma tradição está acima da palavra de Deus. Se Cristo governa a igreja, ele governa por meio da palavra. Existe igrejas que não têm esse entendimento
e entende que sínodos, concílios, têm a autoridade absoluta. A Bíblia vai nos ensinar que nem um sínodo, nem um presbitério, nem um pastor ou tradição histórica pode reivindicar autoridade superior às Escrituras. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, que nós já lemos, nos ensina que Deus sujeitou todas as coisas e pôs debaixo dos pés de Cristo e constituiu a Cristo cabeça sobre todas as coisas da igreja. Logo, qualquer exercício de poder ou autoridade que contradiga, que ultrapasse a palavra, deixa de ser cristocêntrico. Se torna abusivo. A autoridade eclesiástica, ela é real, mas sempre submissa à revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, a natureza do poder eclesiástico não é civil, não é político e nem é coercivo. Não é civil, não é político e nem é coercivo. João capítulo 18, Evangelho de João capítulo 18, versículo 36. Coercivo, de coerção, impor. João capítulo 18, versículo 36. João capítulo 18, versículo 36. Alguém leia para mim esse texto? Palavras do Senhor Jesus. Essas são afirmações de Jesus, que é o cabeça, o Senhor da igreja. E essas afirmações elas são feitas para Pilatos, o governador ali daquela região da Judéia. Meu reino não é desse mundo. Essa declaração nos ajuda a entender o poder da igreja. Irmãos, o poder da igreja não se confunde com o poder do Estado. Ou seja, a igreja ela não governa por meio da espada. A igreja ela não governa por meio da força. A igreja ela não governa por meio da coerção física. A igreja ela não governa por meio de sanções civis. Sempre que a igreja ela tenta exercer ou ela exerce poder político ou coercitivo através da coerção, esta igreja ela está se afastando da sua vocação e comprometendo o seu testemunho. Então, quanto à natureza do poder eclesiástico, ele não é civil, não é político, ele não é coercitivo. Ele é espiritual, ele é moral, operando pela palavra e pelo Espírito de Deus. O poder eclesiástico, então, ele é essencialmente espiritual. Esse poder atua na consciência, no coração, na vida moral do povo de Deus. Esse poder ele se manifesta pela pregação fiel da palavra, ele se manifesta pela administração correta dos sacramentos, pelo exercício da disciplina. Por isso que nós estudamos e vimos que isso é marca da verdadeira igreja. Porque é assim que a igreja exerce o seu poder. Não é algo visível aos olhos do mundo, mas é algo eficaz na transformação das vidas. O Espírito de Deus age dessa forma.
O poder da igreja é ministerial, ou seja, a igreja ela serve. A igreja ela serve à revelação. A Bíblia, ela não cria a revelação. Dizer que o poder da igreja é ministerial significa afirmar que a igreja é serva. Ela não é senhora da verdade. Ela é serva da verdade. Ela não cria doutrinas. Ela não redefine ou define padrões morais. Ela atua através da revelação e não conforme a cultura. A sua tarefa é guardar, proclamar, aplicar fielmente aquilo que Deus já revelou. Por isso que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala da igreja como coluna e baluarte da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, a tarefa da igreja é guardar, é proclamar, é aplicar fielmente aquilo que Deus já revelou. Então, quanto à natureza do poder eclesiástico, ele não é civil, ele não é político, ele não é coercitivo, ele é espiritual, moral, operando pela palavra e pelo Espírito Santo. Aí, outra parte que a gente precisa entender. Qual é a finalidade do poder da igreja, do poder eclesiástico? Por que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele está lá reunido com os seus discípulos e ele diz assim: toda a autoridade me foi dada Deus na terra para fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus reúne aqueles discípulos e diz assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebendo o poder, vocês vão atuar como minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ele diz isso por causa da finalidade do poder eclesiástico. O poder, ele é dado para a igreja com o objetivo de que Deus seja glorificado. A finalidade suprema de todo exercício de poder na igreja é a glória de Deus. Qualquer autoridade que exista na igreja e que busca autopromoção, que busca controle de pessoas, que busca engrandecimento institucional, deve ser proposta bíblica. Se nós, como igreja, nós estivermos buscando a autopromoção, ou vamos dizer, a promoção da nossa denominação, nós estamos fugindo do nosso propósito como igreja. Nós existimos para que Deus seja honrado no nosso meio. Nós existimos para que Deus seja glorificado no nosso meio. Então, a finalidade do poder eclesiástico é a glória de Deus. A finalidade do poder eclesiástico, a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, versículos 33, versículo 40. Nós já fizemos a leitura desses dois versos, mas vamos lá novamente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e versículo 40. Quem encontrou aí já pode ler para nós. Porque Deus não é de confusão, sim de paz, como em todas as igrejas do sol. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo afirma nesse texto que Deus não é Deus de confusão. Qual é o contexto dessa afirmativa de Paulo?
Existia a igreja na cidade de Corinto, essa igreja se reunia e Deus tinha dado para aquela igreja dons espirituais. Esses dons espirituais, eles estavam sendo usados para a glorificação da pessoa que tinha o dom. E aí Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, para tratar desse assunto. A questão da liturgia na igreja, o uso dos dons na igreja. E ele vai dizer, olha, os dons eles foram dados com um propósito, a edificação da igreja. A igreja recebe o poder de Deus para a própria edificação. O Deus que nós servimos é Deus de paz, é o Deus que concede dons e poder à sua igreja para a edificação da própria igreja. O poder da igreja nunca deve ser para destruir. O poder da igreja nunca deve ser para humilhar. O poder da igreja nunca deve ser para esmagar as pessoas. Pelo contrário, para edificar. Quando corrigir com amor. E conduzir o rebanho a uma maturidade espiritual. Mesmo a disciplina que a igreja precisa exercer, que nós vimos que é uma das marcas da verdadeira igreja, quando necessária essa disciplina, ela tem objetivos. A nossa Constituição, ao falar sobre a disciplina, ela diz isso. Visa a glória de Deus, a correção do faltoso e o bem-estar de todo o povo. Ou seja, quando aplicada, quando é necessário, ela deve ter um caráter restaurador. A finalidade do poder eclesiástico é a glória de Deus, a edificação do corpo e a preservação da verdade. Esse é um outro propósito fundamental do poder eclesiástico. Proteger a igreja. Proteger a igreja contra erros doutrinários. Ao longo da história da igreja, ela enfrentou heresias, ela enfrentou falsos mestres. Nos primeiros séculos ali da igreja cristã, a igreja ela enfrentou várias distorções ao verdadeiro evangelho, de gnosticismo, epironismo, várias outras heresias entraram na igreja, né? Montanismo, tanta coisa. Essas distorções elas foram enfrentadas por causa do exercício fiel da autoridade que serve para preservar a pureza da fé e transmitir para as próximas gerações o ensino apostólico. Só de igreja cristã nós temos aí aproximadamente 2000 anos, só de igreja cristã. Ou seja, aquela igreja que vem depois da pessoa de Jesus Cristo. Nós temos mais ou menos isso, 2000 anos de história. E como que esta igreja ela foi preservada? Através da providência de Deus, do poder que ele concede à igreja. Então esse poder ele foi concedido à igreja para isso, para a preservação da igreja. Mas também esse poder foi concedido com um outro propósito, que é o propósito de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o testemunho fiel ao mundo. Quando a igreja ela exerce corretamente o poder que recebeu de Cristo, ela se torna um testemunho vivo do reino de Deus. A ordem, o amor, a fidelidade doutrinária, a submissão à palavra, tudo isso comunica ao mundo que Cristo está reinando no meio do seu povo. Então nós vimos a natureza do poder, nós vimos o propósito do poder. E agora nós vamos ver o perigo da visão distorcida do poder.
O que acontece quando a igreja tem a visão distorcida do poder? Na opinião de vocês, o que acontece se a igreja ela tem a visão distorcida do poder? Se torna uma empresa. Aliás, quantas igrejas são administradas como empresa? Porque se perde a visão do poder. Exatamente. O que mais? Perde a empatia, né? Perde a empatia. Perde a essência de igreja. Autoritária. Olha só, irmãos, viram quantas coisas acontecem quando a igreja ela tem uma visão distorcida do poder? Vamos falar pelo menos de 3 situações. Primeira delas, autoritarismo espiritual. Quando a autoridade ela é desvinculada da palavra e do serviço, surge o autoritarismo espiritual. Líderes passam a agir como donos da igreja, sufocando consciências, substituindo as escrituras por opiniões pessoais. E esse modelo, ele fere o senhorio de Cristo e ele oprime o rebanho. Nós sabemos o que aconteceu na história da igreja. Quantas pessoas morreram porque a igreja ela perdeu a visão do que é o poder. Ela distorceu. E aí aconteceu o autoritarismo espiritual. O problema, queridos, é que quando acontece esse autoritarismo, as pessoas não só têm a visão distorcida do poder, como também têm a visão distorcida da consequência. Uma das coisas que mais me causa pavor como liderança da igreja, como pastor, é agir com essa visão distorcida do poder. Porque a Bíblia fala que nós haveremos de prestar contas. Vamos prestar contas do rebanho, mas vamos prestar contas também da nossa ação. Como pastores, como presbíteros, como líderes, como crentes desta igreja de Deus. Então, quais são os perigos de uma visão distorcida? Autoritarismo espiritual. Um outro perigo é a anarquia eclesiástica. Se por um lado existe o autoritarismo, por outro lado existe o perigo de rejeitar toda a forma de autoridade, porque quando nós rejeitamos a autoridade, isso nos leva para a anarquia. Cada um passa a fazer o que é certo aos seus próprios olhos. E nós já sabemos da Bíblia qual a consequência disso. Basta você ler o livro dos juízes de Israel. Lá no livro de Juízes diz assim: não é coisa da atualizada, é coisa antiga. É atual, mas lá no povo de Israel, o livro dos Juízes já vivia assim. Cada um fazia. É muito atual. É muito atual. Tanto o autoritarismo quanto a anarquia. Se por um lado existem pessoas que exercem esse poder de uma forma autoritária, e aí o que eu acho absurdo é que depois vão criticar as lideranças do nosso país vivendo isso e nem percebe. Por outro lado, existe o problema da anarquia eclesiástica, que é a confusão. É a confusão que gera enfraquecimento espiritual. A Bíblia nos diz que Cristo governa a sua igreja por meio de oficiais e estruturas ordenadas. Para quê?
para que justamente não aconteça a anarquia. Um terceiro problema que eu vejo da consequência da visão distorcida do poder da igreja é o subjetivismo doutrinário. Essa visão distorcida ela abre espaço para o subjetivismo, ou seja, as experiências pessoais elas passam a ser critério da verdade. Sendo que nós entendemos que cada um de nós pode ter sua experiência pessoal, mas essa experiência pessoal ela precisa ser submetida à autoridade da palavra. A visão distorcida faz o contrário. A minha experiência se torna a autoridade. E a consequência disso é o termo acho que seria relativização da doutrina. O comprometimento da unidade da fé. O poder legítimo, ele sempre vai conduzir o povo a Deus. Sempre vai conduzir o povo de volta às Escrituras. Então, concluindo, queridos, à luz das Escrituras, fica claro que o poder da igreja ele não é uma construção humana. Não são os homens que fazem isso. O poder da igreja ele não é resultado de convenções históricas ou de acordos institucionais. Mas o poder da igreja é uma realidade espiritual que procede exclusivamente de Cristo, o único cabeça da igreja. Vocês lembram quando eu falei aqui sobre o pastor? Que muitas pessoas têm medo de fazer qualquer coisa contra o pastor, porque ele é o ungido de Deus. Lembra que eu falei sobre isso? E aí se evoca para isso aquele texto lá de Davi, que ainda não era rei, tinha sido ungido já por Samuel para ser rei, mas ainda não tinha assumido esse poder. O rei era Saul, e Saul era um ungido de Deus. O profeta foi lá, Samuel foi lá e ungiu ele como rei. E quando Davi porque ele entendia que Davi era ungido de Deus. As pessoas pegam aquele contexto histórico e trazem para o pastor. Só para começar, no início desse estudo eu disse que o poder da igreja ele não é político. O que Saul era? Rei. O poder da igreja é espiritual. Se o poder da igreja é espiritual, a autoridade está no cargo. A autoridade está na fidelidade à palavra de Deus. Toda autoridade legítima, ela encontra a sua origem nele, o próprio Deus. Ela deve ser exercida em submissão à palavra. Depende da ação do Espírito Santo. Quando a igreja compreende essa verdade, ela é preservada tanto da soberba institucional quanto da desordem espiritual. Nós vimos também que esse poder ele não é coercitivo, ele não é imposto à força. Esse poder ele não é político, mas ele é ministerial, ele é pastoral. Ele existe para servir a revelação, a palavra de Deus. Ele existe para promover a ordem. Ele existe para edificar o corpo de Cristo. Ele existe para preservar a verdade do Evangelho. Assim, queridos, a autoridade eclesiástica ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio pelo qual Cristo continua cuidando, ensinando e conduzindo a sua igreja no mundo. Também nós fomos advertidos aqui quanto ao perigo
da visão distorcida desse poder. O autoritarismo espiritual usurpa o lugar de Cristo. A anarquia nega o governo de Cristo. E o subjetivismo relativiza a verdade. Em todos esses extremos, o resultado é o enfraquecimento do testemunho da igreja. E ela perde a sua identidade bíblica. Por isso nós somos chamados a reconhecer, valorizar e submetermos ao governo bíblico da igreja com humildade e discernimento. E ao fazê-lo, nós não estamos nos rendendo a homens, mas ao próprio Cristo, que reina com sabedoria, justiça e graça. Quando a igreja exerce o poder conforme a vontade do Senhor, ela glorifica a Deus. Quando a igreja exerce o poder conforme a vontade do Senhor, ela edifica os seus membros. Quando a igreja exerce o poder conforme a vontade do Senhor, ela manifesta ao mundo a verdade ou a realidade viva do reino de Deus. Reconhecer o poder eclesiástico da igreja não é perder liberdade, mas é experimentar o cuidado amoroso de Cristo. É se submeter à autoridade espiritual que é exercida segundo a palavra de Deus. Amém?